nesta manhã de sexta-feira, 26 de julho, quando nós celebramos São Joaquim e Santana. A liturgia nos traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 16 e 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, que bom que mais uma vez nesta sexta-feira o Senhor nos concedeu o dom da vida. Sexta-feira é dia de pedirmos em especial a Jesus que nos ajude sempre a configurar o nosso coração com o seu. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Sexta-feira, dia 26 de julho, como eu disse, celebramos São Joaquim e Santana, os pais de Nossa Senhora, os avós de Jesus. Portanto, hoje, quando também nós celebramos o 4º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, traz-nos esta mensagem do Salmo 71, versículo 9, que diz assim: Na velhice não me abandones. É a reflexão que nós precisamos trazer no dia de hoje, no dia dos avós, e quando a liturgia nos traz esses 2 versículos do capítulo 13 de São Mateus. Mas muito importante, porque Jesus está dirigindo esta palavra aos seus discípulos, claro, e a cada um de nós, mas é muito importante que Jesus inicia dizendo que eles são felizes porque eles podem ouvir e podem ver o que muitos não puderam. É claro, a pergunta que logo a gente faz: então, o que Jesus está falando? O que os discípulos podem ouvir e podem ver que muitos não puderam? Claro, exatamente o reino de Deus que está sendo implantado e o evangelho que está sendo construído. Digo construído porque o evangelho vai sendo construído e o reino vai sendo implantado a partir da ação de Jesus. Então, quantas coisas, e nesses últimos dias, meses, Jesus vem ensinando aos seus discípulos e ensinando a cada um de nós. Nossos ouvidos podem ouvir, nossos olhos podem enxergar quantas maravilhas Deus vai realizando na nossa vida. Os discípulos, se nós olharmos o evangelho de ontem, os discípulos estavam meio que na contramão daquilo que Jesus estava ensinando. E será que hoje está muito diferente daquele tempo? Jesus falava da sua morte, da sua paixão, de tudo aquilo que ele ia viver, e os discípulos, através do pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, um queria sentar à direita e outro à esquerda, lá no reinado de Jesus. Então, nós somos felizes também?
Nós temos a oportunidade todos os dias de escutar a palavra de Deus, escutar o evangelho do dia, que muitos quiseram escutar e não escutaram. Nós temos a oportunidade de perceber ao nosso redor, quem sabe na nossa própria vida, as maravilhas que Deus vai realizando através de coisas tão simples, através de pessoas, através dos acontecimentos da vida. Deus vai nos mostrando que esse reino continua acontecendo, continua sendo implantado, porque a ação de Jesus não parou. Jesus começou a implantar o reino de Deus e ele preparou os discípulos, os apóstolos, para dar continuidade a este reino. E hoje Jesus quer contar com cada um de nós. Cada um de nós que temos a oportunidade de escutar a palavra de Deus, cada um de nós que temos a oportunidade de viver, de participar das maravilhas que Deus vai realizando na nossa vida. Muitos justos e profetas quiseram ouvir e ver tudo isso e não viram, disse Jesus. Os discípulos tiveram uma chance única, beber da própria fonte. Era Jesus que ia construindo o evangelho que hoje nós temos escrito e organizado. Pensemos que no mundo inteiro, na Igreja Católica, é este evangelho que é anunciado, Mateus 13, versículos 16 e 17. Vamos pedir hoje muito especial pelos avós. Quero pedir hoje pelos meus avós, meus 4 avós que já se encontram todos diante de Deus. Pedir pelo descanso eterno deles. Pelo meu pai, que também é vovô, que se encontram diante de Deus. Pela minha mãe, que é vovó, está lá ligadinha, lá em Paulínia. A minha irmã que está com ela, que também é vovó, a Fátima. E minhas irmãs e irmãos que são vovôs também, com oração especial, não é? Oração especial para você que está escutando esta palavra, esta breve e simples meditação. Eu rezo hoje por você, com a intercessão de São Joaquim e Santana, os avós de Jesus. Rezar por todos os idosos e, claro, precisamos também rezar por aqueles que cuidam dos idosos. Os idosos têm o direito de ter uma vida digna e nós temos o dever de cuidar e cuidar bem dos idosos. Então rezemos hoje por todos os idosos, os vovôs e as vovós, mas também rezemos por aqueles que cuidam dos idosos e dos vovôs e das vovós. Que esta oração possa chegar aos ouvidos e o coração de Deus, para que na velhice encontremos também a dignidade. Jesus, que sempre prezou pela vida e vida em abundância, que Ele conceda aos idosos a graça de ter essa dignidade e aos filhos, aos amigos, a graça de poder ter a coragem para cuidar dos idosos. Como eu disse no início deste programa, hoje nós celebramos o 4º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. E a palavra que o Papa Francisco escolheu para este dia foi o versículo 9 do Salmo 71, que diz: na velhice não me abandones.
É a reflexão que nós precisamos fazer no dia de hoje, quando tantos idosos são abandonados. E a palavra de Deus, o versículo 9 do Salmo 71, vem dizer exatamente isso, né? Na velhice, não me abandones. Vamos rezar hoje também por todos os idosos que são abandonados nos asilos, nas casas de repousos, ou que são abandonados em suas próprias casas, pelos filhos, pelos parentes, pelos amigos, né? Que Deus derrame hoje muito especial a sua bênção sobre os idosos e sobre todos aqueles que cuidam dos mesmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.